Boa tarde. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui no auditório, estudantes da graduação, licenciatura, bacharelado, estudantes da pós-graduação, professores, direção. Que alegria reconhecê-los aqui no auditório, que alegria recebê-los aqui. Eu quero convidar, para darmos início ao nosso evento, eu quero convidar à mesa a professora doutora Adriana Diniz, que atualmente é diretora do Centro de Educação da UFPB, professora associada, ingressou como docente na Universidade Federal da Paraíba em janeiro de 2012, na área de gestão educacional, atua nos mestrados profissionais do PPGOA, Programa de Pós-Graduação em Gestão das Organizações Aprendentes, e do PPGAV, Políticas, Gestão e Avaliação da Educação. É coordenadora geral do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais, SECAMP, Região Nordeste, que é vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação desde 2020. Membro do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, Câmara de Ensino Médio, Educação Profissional e Superior. Doutora pela Universidade de Valência, na Espanha, com menção de doutorado europeu, reconhecido no Brasil pelo doutorado em Educação da UFC. Graduação em Pedagogia e em Ciências Contábeis, especialização em Pesquisa Educacional e aperfeiçoamento em Direitos da Criança. Foi assessora de graduação do Centro de Educação, foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no âmbito da educação básica. Exerceu diversos cargos, destacamos secretária municipal de Educação de Bahia, secretária adjunta de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, secretária municipal de Educação e Cultura de João Pessoa, presidente do Nordeste da Undime, atuação em conselhos, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual do Fundeb do Rio Grande do Norte, Conselho Estadual da Educação da Paraíba, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual do Fundef da Paraíba, Conselho Municipal do Fundef. E os temas principais de estudo e pesquisa são Gestão da Educação Pública e do Ensino Superior, Educação de Jovens e Adultos, Aprendizagem ao longo da vida e Teoria da Biograficidade, Programa de Dinheiro Direto na Escola e Ações Integradas. Seja muito bem-vinda, professora doutora Adriana Diniz. Agora eu quero convidar o professor doutor Fabrício Possebon, que é professor titular da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Ciências das Religiões, do Centro de Educação, atualmente aposentado. É graduado em Letras, Grego Clássico e Português pela Universidade de São Paulo, em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e doutor em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Possui especialização em Dependência Química pelo Colégio Dom Alberto, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Especialização em Naturopatia pelo Centro Universitário e especialização em Psicologia Transpessoal pelo Colégio Unirio. Colabora com o Centro de Educação Emocional. Ele também trabalhou no programa de pós-graduação em Ciências das Religiões, na linha de pesquisa Espiritualidade e Saúde. Possui 41 artigos acadêmicos e 38 livros como autor ou coautor publicados e orientou 48 mestrandos e doutorandos. É naturopata e facilitador de biodança. Desenvolve o projeto Experiência Emocional na Interface com as Mídias Digitais. Possui formação complementar em yoga terapêutica, aromaterapia, florais de bar, fitoterapia, reflexologia, introdução ao yoga, nada yoga, terapia marma, dança criativa, constelação familiar sistêmica, reiki, entre outros cursos de formação. Há acesso no www.vivenciaemocional.com.br. Gostaria de cumprimentar também o professor Dr. Fabrício Possebon. E agora eu quero convidar a professora doutora Fernanda Lemos, que é professora do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões.
Possui doutorado e mestrado em Ciências Sociais da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e graduação em Teologia. Realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Tem experiência na área de Ciências da Religião e Teologia, com ênfase em Ciências Empíricas e Epistemológicas da Religião. Suas pesquisas atuais concentram-se nos seguintes temas: relação entre gênero, política e religião, zoologia da religião, biografia e produção de conhecimento na literatura feminina, com foco em Simone de Beauvoir e Nízia Floresta, e aplicabilidade do conceito de religião na literatura infanto-juvenil. É membro da Academia Americana da Religião e mãe de Maria Luísa. Quero cumprimentar a professora. Pois é, vou me apresentar. Eu sou professora também do Departamento de Ciência das Religiões, com graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado em Ciência das Religiões por esta casa. Muito obrigada. Quero convidar os professores a sentar à mesa e eu vou fazer uma breve explicação de como vai ser a nossa organização, certo? Nós iniciamos hoje, agora, a Semana de Profissionalização em Ciência das Religiões, e nessa mesa de abertura a gente lança também a nossa coleção de profissionalização em Ciência das Religiões. E como esse projeto iniciou. Vou fazer aqui um breve recorte histórico de toda essa história, né, da profissionalização na nossa área aqui na UFPB, para a gente poder dar andamento com as falas, certo? Então, o nosso projeto de profissionalização teve início, da coleção, teve início em 2023, quando tivemos o projeto de estágio supervisionado para o bacharelado. E o recorte é o seguinte: eu lembro que a gente precisou pensar sobre como essa atuação deveria seguir, né, nos estágios supervisionados do bacharelado. Não tínhamos um modelo de estágio para o bacharelado em Ciência das Religiões e tínhamos esse objetivo, né, de refletir um modelo de estágio e de pensar sobre essa possibilidade profissional. E quando eu levei esse projeto à sala de aula, nós tivemos alguns estudantes, né, em sala de aula que refletiram sobre esse projeto, mas no mesmo instante disseram sim. E muitos estão aqui, inclusive. Eu quero destacar Luiz, Edivaldo, Fátima, né, Cristiano também, e outros que vão apresentar durante a semana. E foi muito bonito mesmo ver essa força coletiva, né, o engajamento de todos esses estudantes. Naquele momento, tínhamos 2 turmas. E as 2 turmas disseram sim ao projeto e engajaram, né, toda a articulação que tínhamos ali em frente. Então, essa coleção ela é resultado de uma ação coletiva de muito engajamento. E há muitas mãos, né, inclusive de pessoas que nem estão aqui. Eu quero citar os concedentes, né? Por exemplo, o padre Marcondes, lá do Centro Cultural São Francisco, o secretário do município, o secretário do turismo, né, na pessoa de Daniel, como também lá no HU, como também a coordenadora de estágio da UFPB, como também a direção dessa instituição que está aqui, né, do Centro de Educação que está aqui. Todas essas pessoas, né, de algum modo, elas fazem parte dessa força coletiva para refletir um modelo de estágio para o bacharelado. Mas não só refletir esse modelo de estágio para o bacharelado, mas refletir potenciais espaços para a profissão, né? A atuação profissional do bacharel em Ciência das Religiões. Então, é um projeto assim, muito bonito, porque a gente viu, de fato, essa força coletiva a partir dos estudantes, a partir dos concedentes, a partir da direção, como também a partir dos docentes, né? E essa coleção, especificamente, a gente tem, além dos estudantes do bacharelado, a representação também de estudantes da pós-graduação, como também da licenciatura.
e como se deu, né, essa atuação e essa busca por refletir sobre o estágio, né, para o bacharelado. Numa turma de Ciência das Religiões da pós-graduação, né, com os estudantes do mestrado e doutorado, no último módulo, que era o módulo de avaliação, eu inseri a problemática da profissionalização. E incluí temas para refletirmos na avaliação, os seminários, pensando o cientista da religião em sociedade. E, no mesmo instante também, esses estudantes da pós-graduação, entre mestrado e doutorado, também se dedicaram a refletir sobre isso. Então, aqueles seminários da avaliação culminou nesse livro. Então, nós tivemos aí um bacharelado envolvido e engajado para refletir sobre essa atuação, depois a pós-graduação, e eu lembro que depois foram estudantes da licenciatura. A gente quer fazer parte desse projeto também. Mas da licenciatura, e aí a gente refletiu, então, vamos pensar sobre a experiência, sobre aquilo que vocês vivenciaram na sala de aula do estágio supervisionado na licenciatura a partir do ensino religioso. E aí, prontamente, os estudantes também da licenciatura resolveram contribuir para refletir sobre essas experiências, né? Então, essa coleção de profissionalização é esse recorte tão bonito mesmo dessa luta coletiva entre estudantes da graduação, licenciatura, bacharelado, da pós-graduação, como de professores. E, a partir disso, a gente fez um convite, a gente queria uma representação também da fundação do nosso curso, na nossa coleção, e fizemos o convite, então, ao professor Fabrício Possebon, para que ele refletisse, a partir da fundação do nosso curso, né, das graduações, como refletir, de fato, essa atuação profissional, né? E aí, Fabrício também nos apoiou, nos deu essa força mesmo para dar continuidade ao projeto e escreveu o primeiro capítulo do livro de profissionalização, que é o livro dos estudantes da pós-graduação. E temos também a presença de José Adalberto, que foi também uma pessoa muito importante para o nosso projeto. José Adalberto é médico e diretor do INCA, que não sei se ele ainda continua sendo diretor, na época era. Tem um vídeo dele, está lá no YouTube, eu vou passar para vocês depois. Mas José Adalberto é diretor do Instituto Nacional de Câncer, lá do Rio de Janeiro. Ele tem um projeto muito bonito sobre assistência em saúde, pensando a diversidade religiosa. Então, nós tivemos apoio também de José Adalberto para refletir a nossa assistência para o HU. Né? Então, Adalberto também está. Tem também um prefácio de Adalberto refletindo sobre isso. E é uma pessoa também assim, bem importante para nós, que ele nos possibilitou pensar essa assistência, contribuiu com toda a formação sobre essa assistência, como também o curso de biossegurança. E eu preciso destacar também a pessoa de Alberlene Baracho, conhecida mais como Belinha, né? Porque ela também esteve no projeto da saúde, como ela também, além de ser cientista da religião, ela também é enfermeira, e ela nos ajudou muito a pensar e articular essa assistência em saúde que está em andamento. Então, o que eu preciso destacar é um livro, memória, sobre esse ato coletivo inicial, né? Nós vamos continuar refletindo sobre essas abordagens, sobre os estágios, sobre essas possibilidades, continuar testando e muitos outros virão, né? Mas essa é uma primeira coleção que resultou dessa luta mesmo coletiva, com essas pessoas, com esses professores, com direção, com essas parcerias, com os nossos concedentes, e que a gente guarda, de fato, como uma memória. E para ter acesso a essa coleção, você pode acessar, a gente vai mandar para vocês também lá no Instagram, mas vocês podem acessar o nosso site, que é um site justamente de repositório para todas essas atividades, que é o www.pesquisasemcr.com.br. Mas eu vou passar depois lá no próprio Instagram, vocês vão ter acesso. Nesse site já tem toda a coleção, como tem também registro de muitos momentos desses estágios.
certo? Então é isso, espero que vocês apreciem, que vocês gostem. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui, principalmente os estudantes, né, que se engajaram e que fizeram tudo isso acontecer. Nada seria possível sem o engajamento dos estudantes. Elas fizeram a diferença para que a gente conseguisse estar aqui, né, para que a gente produzisse essa reflexão sobre profissionalização. Essa é a nossa primeira experiência, a primeira reflexão sobre profissionalização aqui da UFPB. Então, vamos caminhar, né, continuar pesquisando, continuar testando e refletindo, de fato, outras formas, outras possibilidades de atuação na nossa área. Tá bem? Então, muito obrigada. Vou passar agora a fala para a nossa diretora do Centro de Educação, a professora doutora Adriana Diniz. Boa tarde. Quero cumprimentar a mesa deste seminário tão importante sobre profissionalização em ciências das religiões. Cumprimentar a professora Thaís, é a nossa professora mais jovem do departamento, recém-chegada, oficialmente, porque ela era substituta, mas ela agora é concursada da Universidade Federal da Paraíba. E ela, como diz os jovens, ela chegou chegando. Ela chegou já trazendo aí toda uma energia, né, nova, se juntando a todo esse grupo do departamento, que é um departamento muito comprometido, muito qualificado. Aqui a professora Michele, né, chefe de departamento, presente. A professora Fernanda era a chefe do departamento e é a organizadora desta obra, juntamente com a professora Thaís, professor Fabrício Possevon, aposentado, mas não inativo, não é? Porque ele não para de publicar, de produzir, de atuar na formação. O professor Fabrício é sempre, né, para a gente um orgulho ter o senhor aqui conosco, é um dos fundadores do nosso curso de Ciências das Religiões. Como diretora do Centro de Educação, meu nome, em nome do professor Walter Rodrigues, que é o vice-diretor do centro, eu trago aqui a palavra da direção para saudar esta iniciativa do lançamento do seminário. Olha só, é o seminário. É o lançamento dessas 3 obras e ainda tem um site em que, esse que a professora Thaís diria das minhas pesquisas, em que essa publicação está lá. E eu quero destacar alguns elementos. Primeiro, eu quero dizer do quanto é importante estarmos numa universidade pública, gratuita, de qualidade, a UFPB, Universidade Federal da Paraíba, numa ação que integra ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável. O resultado que a gente vê hoje, ele é uma expressão dessa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, articulando a graduação com a pós-graduação, articulando o trabalho dos docentes com o dos discentes, nesses diferentes campos. Então, só uma universidade federal pode propiciar um momento como este. E esta ação, ela não é isolada no departamento, no curso, ela é parte de todo um processo de qualificação destes cursos, que nasceu, né, o professor Fabrício aí, né, tem todo o conhecimento da história, mas já era inovador, continua sendo inovador, não é o curso de Ciências das Religiões, mas a perspectiva vem sendo cada vez mais de elevar, de qualificar este curso. Não é à toa, é resultado deste esforço que o curso de bacharelado, ele recebeu no ano passado a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação, bacharelado nota 5 na CAPES.
né? Então, é a maior avaliação que nós podemos ter. A licenciatura também obteve uma avaliação num determinado contexto que estamos aí trabalhando, né, para melhorar. Mas, então, quer dizer, tudo isso é parte desse esforço. E, professora Thais, quando eu vi a obra, né, vocês sabem, eu fiquei muito feliz como direção de centro, porque uma primeira pergunta que é feita a vocês, alunos, né, docentes, e também a direção para que serve o curso de Ciência das Religiões? Né? O que faz um cientista da religião? E aí, o volume 1 vai tratar exatamente disso. O professor Fabrício começa trazendo essa resposta, demonstrando tanto o campo de formação, o campo de pesquisa, como o campo de profissionalização. E aqui a professora Thais já dizia, né, dessa diversidade de possibilidades de atuação que o livro traz e que tem tantas outras que nós ainda podemos, né, ampliar, sistematizar, mas aqui traz no campo da saúde, no campo da cultura, no campo da educação, em diferentes campos da vida humana, porque o fenômeno religioso ele atravessa a experiência humana nos mais diferentes campos. E o Brasil é um país de uma diversidade religiosa, em que o religioso é uma característica. Então, estudar esse fenômeno, saber como influencia agora, por exemplo, na política, na cultura, quer dizer, tudo isso mostra a pertinência, a validade, a importância de um curso como esse. E a partir daí, né, dessa obra 1, a obra 2 está interconectada, porque a obra 1 nos permite visualizar o processo de profissionalização, de atuação, recordando que no Brasil, quando nós pensamos o processo formativo, ele não se esgota com a dimensão do trabalho. A dimensão da formação para o trabalho é apenas uma, mas está lá no nosso ordenamento jurídico normativo brasileiro, na Constituição Federal, na LDB. A educação ela tem como finalidade a qualificação para o trabalho, mas também para o exercício da cidadania e também para o desenvolvimento humano. Então, quando a gente pensa na formação inicial superior, no curso superior, a gente não pensa só a dimensão profissional, a gente pensa também essas outras dimensões. E aí, a obra 2, ela está bastante relacionada com a obra 1, porque ela vai tratar dos estágios supervisionados. E os estágios que, dentro do processo formativo, é entendido como, né, ou são entendidos, os estágios são entendidos, como essa aproximação ao mundo laboral, com esse conhecimento do trabalho a ser realizado. Então, a obra 2 é muito interessante porque ela traz esses relatos desses estágios supervisionados, com uma reflexão sobre o seu sentido, o seu lugar no processo formativo. E a obra 3, né, ela vai trazer de um campo muito específico, que é o campo das licenciaturas, do ensino religioso. Então, que é um campo em que a gente tem uma atuação já consolidada, algumas prefeituras, como a de João Pessoa, de Santa Rita, Bahia, são prefeituras e outras no estado que já tem concurso para professor de ensino religioso. Então, a gente vem cada vez mais ganhando, né, nessa esfera pública, no âmbito das políticas da educação básica, um lugar, né, para que a gente, então, possa exercer o ensino religioso sendo um profissional formado para tanto, não é? Formado em ciências das religiões. Essa é uma conquista que vem sendo encampada, tivemos reunião já várias com o Estado, enfim, desde que nós estamos, né,
é um aspecto bastante encampado, tanto pelo departamento, pela coordenação, como pela direção. Eu quero ainda só, sobre a obra, dizer duas palavras que têm muito a ver com este momento aqui. De um lado, a beleza da obra. Eu acho que não poderia falar desse aspecto estético. As capas, as ilustrações são muito bonitas, está muito bem diagramado. É uma obra assim tão digna, tão bonita da gente ver. Então, eu gostaria de registrar, porque às vezes a gente registra o conteúdo, mas não registra a forma, não é? E está realmente muito bela essa obra, demonstra o cuidado e o carinho com que ela foi organizada. Porque organizar uma trilogia não é fácil, não. Muita capacidade de articulação, de revisar. Então, parabéns às organizadoras, porque a gente sabe que é um esforço grande, né? Um esforço hercúleo. E dizer, né, por fim, tanto que a obra possa inspirar novos livros, quem sabe daqui a um ano não estaremos lançando, por 2 anos, uma nova trilogia, não é? Já fruto aí da escrita de vocês, daqueles que estão chegando, da instituição, dos novos estudantes, novos docentes, não é? Do aprofundamento desse trabalho. Então, é desejar que essa obra seja lida, né? Apreendida a partir do que ela traz, porque esse conhecimento, que antes era conhecido em cada sala de aula, muitas vezes de modo oral, ele ganha um novo status. Quando ele é sistematizado, quando ele é publicado, quando ele se torna uma obra, esse conhecimento eleva. Então, que ela possa inspirar que venham novos livros. Ele vai poder se constituir como um apoio didático em sala de aula, mas ele também abre um campo novo para novos estudos e novas pesquisas. E desejar, né, como direção de centro, que este seminário seja bastante profícuo, que a gente possa, então, enxergar esses campos da profissionalização do cientista da religião e ainda descobrir novos campos, novas possibilidades. O fato é que nós estamos no século XXI, não é? E com tantas tensões ainda, as macro, as grandes, né, de caráter religioso, mas muitas vezes lá no dia a dia de cada família, de cada escola, na intolerância, às vezes no desrespeito, e tudo isso é falta de conhecimento, de compreensão do que é a religião do outro e deixa a atitude cidadã que é de respeito, né? Então, essa obra ela extrapola os muros da academia e da sala de aula. Parabéns, um bom seminário a todos e todas. Parabéns, professora Thaís, professora Fernanda, obrigada, Poceron. Vamos em frente. Um abraço. Eu já avisei a professora Thaís que, lamentavelmente, mais uma vez não posso ficar. Eu tenho agora às 3 horas um outro evento e eu vou precisar sair, mas depois eu vou assistir. Obrigada. Antes da professora Adriana sair, a gente vai fazer uma foto da mesa e a gente vai dar continuidade com a fala da professora, a doutora Fernanda Lemos. Eu quero destacar que ela foi a nossa grande parceira em todo esse projeto, né? Ela nos abriu assim, muitas possibilidades de reflexão sobre isso. Ela nos fundamentou em toda a nossa atuação, por exemplo, na Ampetec, né, enquanto diretora ainda na Ampetec. Então, eu quero, assim, destacar a minha gratidão mesmo por tudo que ela nos possibilitou em todo esse tempo. Ela vai seguir agora com um novo projeto, ela vai falar a respeito desse projeto, mas antes de seguir, né, para o projeto, ela contribuiu efetivamente com essa coleção, com esse momento e com tudo que a gente preparou e refletiu sobre a profissionalização aqui, né, nos estágios. Né? Então,
quero destacar isso antes da fala dela. Mas antes da fala da professora Fernanda Lemos, eu preciso fazer uma foto. E quero destacar antes da foto, mais uma vez a diretora falou sobre isso, mas quero destacar a presença da nossa chefa, a professora Michele Bianchi, que sempre está presente, que sempre está nos ajudando, que é hoje uma nova parceira, assim, para mim. Eu tenho já um carinho grande aqui por ela, além de parceira, é uma amiga, então quero destacar a presença dela, que está aqui em meio a tantas coisas. A filha do Aicido, ela deu um jeito, não, eu vou para apoiar. Quero destacar, como quero destacar também a professora Ana Paula, que está ali atrás, e que tem todo um trabalho muito bonito aí na saúde e espiritualidade, e que ela fez questão, ela esteve conosco no seminário de profissionalização em 2024, e ela fez questão de vir aqui para dar o apoio. Então, quero agradecer pela presença dela, como também pelo trabalho dela na saúde e espiritualidade. Muito obrigada, professora doutora Ana Paula. Vou fazer uma foto aqui da mesa, certo? E a gente continua com a fala de Fernanda. Está sendo gravado. Eu aprendi aqui embaixo, além de fazer esse povo importante, vir aqui, ver alguma coisa, ainda aprendi a fazer um cheiro de sair daqui. É rapidinho. Só que é uma foto histórica, né? Vai pro site, né? O departamento. Obrigada. Agora a gente continua com o Fernanda. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou me permitir pedir licença para ficar sentada, porque quem conhece a minha história sabe que isso para mim parece um culto, né? E eu já estive muito diante de um, então hoje eu vou ficar um pouquinho sentada. Eu vou ser um pouco breve, porque... Não vou prometer ser breve, mas o que já foi, né? O que já foi falado, assim, a gente parece cair nos clichês, seguir a mesmice, mas não é, porque algumas coisas precisam ser reforçadas mesmo, né? Eu vou passar um pouco uma visão mais geral, mais ampla daquilo que... Depois eu afunilo a coisa. Mas dizer, eu estava vendo os livros hoje, relembrando tudo que foi vivido, né? Porque não foram intelectuais que sentaram num gabinete para escrever. É gente, né? Então, esse é o aspecto, enquanto você falava, o mais importante é que nós foram pessoas humanas, gente que está caminhando dia a dia. Eu lembro daquele lançamento lá no Memorial, a exposição do Memorial São Francisco. Então, são lembranças que, assim, passam um filme na cabeça, e acredito que vocês também, muitos estavam lá naquele dia, também passa, muita emoção. E lembrando disso, eu refleti em casa antes de vir sobre o problema que sempre foi o curso de Ciências das Religiões. Mas ele sempre foi um problema não para quem faz o curso, como a Adriana falou, mas para quem olhava quem fazia o curso. E isso não está tão no passado. Eu fui inúmeras vezes, eu posso dizer que a minha formação é do milênio passado, né? Eu iniciei Ciências da Religião no milênio passado.
em 99. E eu lembro o ar de questionamento das pessoas. E aí, você vai trabalhar com o quê? Você vai ser pastora? Vai ser o quê? Isso é um discurso que permeia quem olha a gente. A gente sabe muito bem, nós sabemos onde queremos chegar, sabemos o que vamos fazer, sabemos, algumas certezas são incertezas, outras incertezas são certezas, mas a gente sabe o que a gente quer. A gente quer estar nesse mundo acadêmico, prático, dos estudos de religião. Então, o olhar de Spang, então eu poderia até dizer que a ciência das religiões, a ciência da, eu vou falar em nome, como é na área, né, ciências da religião, nós somos incompreendidos. A área é uma área incompreendida. Ela não é nova porque ela tem pouco tempo de estudo. Ela é incompreendida pelo que ela faz, pelo que ela pensa, né? E eu acho que a Universidade Federal da Paraíba, principalmente nosso programa de pós-graduação, nossa graduação e nossa licenciatura, a gente tem o privilégio de ter um dos fundadores aqui, então isso é um privilégio para poucos, por isso que Thaís dizia, isso é história. E é história. Fabrício acolheu a todos nós aqui nesse curso. Eu lembro quando eu cheguei, eu lembro do exato momento que eu cheguei, que eu conheci. Então, mas por que eu estou dizendo? Além dessa incompreensão, eu acho que vocês, para vocês terem uma ideia, tamanha confusão, né, que se fazia para tentar ser aceito em nível nacional nesse curso, né, porque já existe há décadas no Brasil, e os cursos institucionais, sejam das católicas, sejam das protestantes, quando o meu diploma de mestrado e doutorado foi pela Universidade Metodista de São Paulo, ele saiu como Ciências Sociais da Religião, não como Ciências da Religião. Então havia uma certa dificuldade em lidar, um medo de lidar com isso. Então, com o tempo, graças ao professor Flávio Senna também, trabalhando bastante na CAPES, eu sempre conto essa história, mas a gente estava lá na CAPES e aí a professora, o sobrenome dela é Barata, ela disse, olha, deu certo, vocês vão virar uma área autônoma. A gente estava lá avaliando alguma coisa que eu não lembro o que era, que a gente sempre ia avaliar tudo, né, Fabrício? E ela disse, isso foi acho que 2015, 2016. Então, esses momentos, vejam, só em 2016 a gente consegue ser autônomo enquanto área. Por quê? É porque nós tratamos de assuntos menos relevantes, menos importantes? Não, é por causa também desse preconceito e também da questão da profissionalização. Por quê? O que você vai fazer? Porque nós vamos investir em pessoas, dar bolsas de mestrado e doutorado para pessoas que a gente não sabe. O que não vai ter uma função, não é técnica, né? Porque o tecnicismo ele ainda é muito presente. Mas a gente mostrou que veio, e isso também é fruto de uma sociedade que não valoriza o conhecimento, né? Só a técnica. O conhecimento, a reflexão, a cultura não são prioridades. Mas, enfim, então, quando eu vejo essa movimentação que foi feita, né, eu acho que foi uma coisa incrível que eu não tinha visto em lugar nenhum ainda. Thaís, ela começa a pensar, ainda como professora substituta, logo no comecinho, né? Ela começa a pensar sobre isso e pensar mesmo. Porque pensar não é só pensar no gabinete, ela ir para a praxis, ela foi para a praxis, foi atrás de convênio. Quem conhece a realidade pessoal da Thaís, né, sabe as dificuldades que qualquer mãe solo enfrenta, mas ela foi atrás dos convênios, foi atrás de tudo, né? Então, eu estou com a minha filha aqui, a gente tem que trazer às vezes. Então, primeiro ponto, essa incompreensão, curso estigmatizado. O segundo elemento que eu diria, então, desse curso é a coragem de ir atrás, a coragem de fazer, a coragem de acreditar. Porque, veja, vocês acreditaram, os pioneiros que estão aqui,
nossos discentes pioneiros, Thaís, vocês acreditaram numa ideia, não se sabia se isso daria certo. Mas a Thaís acreditava muito e vocês acreditavam muito. Isso é o mais importante. Então, o segundo aspecto, além da incompreensão, que eu considero é a coragem. Vocês foram corajosos. Isso é produto de coragem, né? De acreditar numa ideia que se materializou no que a gente está vivendo, no que a gente já viveu em outros momentos. E um outro elemento, por fim, é a materialidade, né? Que se tornou isso, gente. Olha a grandeza. A gente começou tão pequenininho pensando, porque vinha uma pergunta para a gente, Fabrício ouviu isso durante o curso todo, mas para que vocês vão fazer um bacharelado? Já tem a licenciatura, a gente já não tem vaga no Estado. Né? E a gente escutava essa pergunta, e a gente dizia, mas tem área. Como que tem área? Eu bato nessa tecla ainda, Thaís sabe disso, que ainda é um dos elementos que falta, e eu vou deixar essa propositura. Ela já tem essa proposta, já está indo atrás, mas eu acho que o judiciário é um dos lugares que mais tem falta de cientista da religião, de estudiosos da religião. É o lugar que mais, claro, todos os lugares precisam, como a Adriana falou, porque a religião é um fenômeno cultural, ela está aí na realidade brasileira, além de um fenômeno cultural, é um fenômeno quase que total, porque nós não estamos falando só de religião, estamos falando de espiritualidades não religiosas. Mas veja, o judiciário, ele também, assim como aqueles professores do ensino religioso que eram formados em matemática, em geografia e aceitavam o desafio, no judiciário o juiz também conhece a religião dele. Ele precisa da gente, o judiciário precisa de um técnico, de uma pessoa capacitada que entenda, né, dos elementos da religião, dos símbolos religiosos, da história, da memória das religiões, para poder avaliar cada caso específico. Né? Outra coisa, vou vender meu peixe também, apesar que não é nada elegante, porque nós estamos falando de 3 livros, mas só para mostrar a ideia. Esse daqui é a obra que eu fiz em 2025, que é Religião só para baixinhos, que eu brinco, né? É o primeiro livro que eu escrevi, é claro, tem influência de Malu, né? Porque a gente passa a ver a vida de uma outra forma, mas veja, quem foi eu não sou desenhista. Quem fez a parte das figuras, da designer, gráfico, foi o Shinji Tanaka. Ele está bem aqui na orelhinha do livro. E é belíssimo o trabalho que ele fez. Ele teve que fazer uma pesquisa de símbolos religiosos, de elementos religiosos, né? Ele teve que fazer pesquisa de cores, né? Do que significava aquilo que eu estava tentando narrar de uma forma, narrar a partir da literatura, né? Então, eu imagino o esforço que esse rapaz fez, esse profissional, para fazer esse livro. E por que não dizer que nós precisamos de gente capacitada para entender o campo religioso, para fazer arte também? Porque ele poderia ter colocado, claro, veio para revisão, mas ele poderia ter colocado elementos equivocados, né? Da mesma forma, mas nós já temos o artista, depois a Thaís vai falar melhor, mas o que a Adriana fala das capas também é a mesma coisa. Né? Tem que ter, um aluno nosso, o Alexandre, ele não está aqui, né? O Alexandre, ele é nosso aluno, já se graduou, né? Mas o Alexandre, ele fez a arte do nosso congresso, nós recebemos aqui, muitos de vocês também trabalharam, derramaram sangue literalmente por esse congresso. E ele fez essas capas, precisa entender do que você está falando, do que você está pensando, para também não excluir, mas também não incluir demais. Então exige uma sensibilidade, nós precisamos também dessas pessoas, né?
Então, quando eu vejo essa arte e eu vejo materializado aquilo que a gente formou, aquilo que a gente trabalhou em sala de aula, né? E eu não estou falando de romantismo, porque vocês estão vendo que a coisa aconteceu, né? Então isso foi bacana. E dizer que hoje é o dia, terminando de verdade agora, que eu estou passando bastão para a Thaís, definitivamente. Essa área foi criada por ela, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer. E também orientando, ela foi minha orientanda de Fabrício, né? Mas ele cria asas e ele não deve nada ao orientador. Sabe por quê? Porque ele voou também sozinho muitas vezes, né? Então, eu e o Fabrício até conversávamos sobre isso no começo, mas vocês criaram asas, todos vocês junto com ela, foi um trabalho coletivo. E dizer que eu estou passando bastão, não que eu não goste do tema da profissionalização, não é isso, pelo contrário, eu ainda estou devendo um artigo sobre a questão do judiciário, né, e os vários equívocos que acontecem pela falta de conhecimento, como foi falado, mas passaram bastante no sentido de que esse tema é de vocês, esse tema, Thaís começou a trabalhar aqui com vocês, e tem uma hora que a criança anda sozinha, daqui uns dias não muito longe, como o Meg já falou, que foi uma das coisas que mais impressionou a banca avaliadora, né? Foi esse trabalho, e dizer que foi muito bom trabalhar com você, mas quem estava à frente mesmo, na labuta, com vocês no estágio lá, entrando, desbravando, eram vocês e Thaís. E agradecer muito por essa experiência que vocês me mostraram. Eu passo bastão, não é porque eu sou boazinha, não, mas é também porque, como vocês sabem, eu estou iniciando um novo projeto, aliás, vários, né? Mas o projeto que eu vou trabalhar agora com zoologia da religião, né? Depois eu vou explicar melhor o que significa isso, mas já estou em diálogo com o professor Paulo Nogueira, que ele acredita que o nome mais adequado, que essa conversa saiu no botequim, no almoço, né? A gente estava conversando sobre isso e ele disse, não, eu acho que ele e Vitor, eu achava legal a gente dar uma autonomia, zooreligião, né? Mas mesmo assim, eu acho que o nome da disciplina continua como zoologia da religião, né? E agradecer a todos vocês, porque eu vejo um trabalho aqui, não de formiguinha, mas de desbravadores, né? Parecem os primeiros missionários que chegam ali no norte do Brasil e vão, sim, Luiz, nosso estudioso da Assembleia de Deus, e vão desbravar a mata, né? Para levantar um pentecostalismo ali bem forte até os dias de hoje, né? Mas, no mais, eu agradeço a todos e a todas e continuem firme e forte, que vocês estão fazendo referência no Brasil. Vocês estão sendo referência no Brasil, para o Brasil. E eu falo isso como várias vezes já fiz parte do conselho diretor e etc. E eu posso dizer que o nosso modelo está sendo bem aceito. Vocês acreditaram na ideia e ela se materializou. Parabéns, parabéns, Thaís. Vou passar o bastão de verdade. Fabrício, prefere aqui na mesa? Pronto, vou passar para a Fabrício. Vou passar para trás. Boa tarde, então. É uma satisfação para mim receber esse convite da Thaís, participar dessa mesa. Eu vou respeitar o tempo dos 20 minutos que me foi dado.
quando recebi o convite da Thaís para escrever um artigo, na verdade, para apresentar um dos livros, e o texto acabou virando um artigo, eu, na época, li todos os artigos que já estavam prontos, considerei os artigos todos de grande qualidade e achei que naquilo que eles estavam tratando eu não teria nada a acrescentar. Então eu, na verdade, pensei, quero abrir também uma outra possibilidade para a nossa área enquanto bacharéis de Ciências e Religiões, falando alguma coisa que não tinha sido ainda tratado nos demais artigos. Considerei que os artigos que estavam prontos, aqueles que na época estavam prontos e eu podia ler, achei que eles tinham uma grande qualidade e eles já davam uma grande contribuição. Então esse foi o meu ponto de partida, achar um tema que me pareceu relevante e não tratado. E por outro lado, eu fiquei inspirado por Jung, que é um autor de referência da nossa área, que no final da vida dele, fazendo uma apresentação do I Ching, de uma tradução do I Ching que ele escreveu, ele disse assim: agora eu já sou um homem velho, então posso escrever o que eu penso, não estou mais preocupado com carreira. Então, mais ou menos inspirado no Jung, eu também me vi mais ou menos livre para escrever algumas coisas fora um pouco da convenção, fora um pouco do padrão. Então, essa foi a minha inspiração para escrever o que seria uma apresentação que virou um pequeno capítulo, que eu intitulei de O que faz ou o que deveria fazer um cientista das religiões. Então, eu procurei, e aí vou falar no judiciário que Fernanda comentou, vou falar em algumas coisas que a professora Adriana comentou também, vou fazer uma ligação com essas coisas todas, dentro do que eu proponho que um cientista da religião possa fazer. Não que a nossa graduação capacite a pessoa neste momento para fazer, mas é uma nova possibilidade que eu aqui quero trazer para que eventualmente alguém se interesse e se aprofunde nela. Primeiro, a dificuldade nossa, o tema religião, como Fernanda já bateu bastante nessa tecla, é muito real. A religião nós aprendemos numa infância, quando nós somos muito pequenos, e nós aprendemos como a língua materna. Ela é introduzida na nossa vida numa época muito remota. Significa que a gente vai a vida inteira ficar apegado a ela. Dificilmente alguém, ao longo da vida, deixa a sua religião e adere a uma outra. Normalmente, e mesmo quando isso é feito, aquelas raízes mais profundas que recebeu na primeira infância ficam para a vida inteira. Isso quer dizer que a religião tem um aspecto emocional muito profundo. Falar de religião, daqui a pouco nós já estamos brigando com alguém, porque esse aspecto emocional volta e ele é mais poderoso do que o racional. Isso aí nós falaremos um outro dia na vida. Mas quando uma emoção entra em funcionamento, ela domina a razão. Essa é a definição de emoção que Aristóteles dá. Aristóteles diz: emoção é aquilo que obstrui a razão. Então, nós vamos falando de religião, nós nos emocionamos, porque é a nossa história de vida. Então, nós começamos a defendê-la irracionalmente. Então, nós trabalhamos com essa matéria. Veja como ela é difícil. Então, e aí eu recordo também o que disse a professora Adriana, que é a vocação da escola pública trabalhar com a religião. Porque nós estamos num lugar muito confortável. Nós não devemos nada para uma congregação, nós não devemos nada para uma irmandade, não devemos nada para ninguém. Nós estamos numa instituição pública, nós temos a liberdade de fazer esse tipo de reflexão. Outros lugares provavelmente não tenham a mesma facilidade que nós temos, né? Estão sob o olhar de um líder religioso, estão sendo financiados por uma determinada igreja, sei lá. Então, nós estamos num lugar privilegiadíssimos poder falar de religião. Essa é a vocação da nossa instituição, de uma escola pública. E nós, agora que nós, digamos, estamos amparados por um governo federal que nos dá uma certa liberdade, então eu considero uma condição muito ideal, nós podemos trabalhar com a religião. Então, isso mais ou menos para entender a dificuldade que Fernanda salientou e que é muito real, né? A confusão com teologia, a pessoa que vem para o curso querendo justificar a sua crença pessoal, achar um embasamento para isso num curso e às vezes não encontra, porque não é essa a proposta de Ciências das Religiões, não é essa a proposta.
Então, isso tudo bate com a gente, bate com o nosso íntimo. É como a língua materna, a gente adquiriu e não solta isso tão facilmente. Bom, o que propus eu neste pequeno artigo que eu escrevi foi ser provocativo, assim, abrir umas áreas possíveis para a gente começar a ficar atentos com elas. Poderiam os cientistas da religião se dedicar a elas, porque não há ninguém fazendo. Então, aí eu coloquei uma série de casos pegos de jornal, ou seja, eu peguei notícias de jornal, né, e coloquei no artigo a pequena notícia, 4, 5 linhas, e faço uma provocação, né? Quem é que responde sobre isso? Então, por exemplo, o primeiro caso que eu citei lá, tirado de um jornal, que é do jornal Globo, diz assim a notícia: Gabriela, uma pessoa chamada Gabriela, foi submetida a uma sessão com o veneno de um sapo conhecido como bufo alvários, para, segundo ela, aprofundar sua jornada espiritual. No dia 21 de outubro de 2021, a advogada que vive em Goiânia foi a São Paulo para o ritual. Inalada a substância, disse ter perdido a consciência. Quando acordou, cerca de 30 minutos depois, nunca mais foi a mesma, afirmou. Então veja, a pessoa na sua busca de uma jornada espiritual se aventurou para participar de uma sessão com esse bicho que tem a foto dele no artigo, que é o bufo, um sapo. Quando o sapo ele é excitado, ele produz nas costas dele um veneno, que é um veneno da mesma natureza do DMT, é um DMT na verdade. E aí ele é retirado, misturado, feito uma espécie de um chá e tomado. Isso é uma sessão que uma determinada seita, vamos chamar assim, faz. E uma pessoa se aventura nessa, se deu muito mal. Aí veja, o que acontece numa situação dessa? Quem é que responde por isso? É um caso que vai parar na justiça, como Fernanda disse, e aí fica o quê? Um advogado, um delegado de polícia que vai opinar sobre a jornada espiritual de uma pessoa que supostamente não deu certo. Veja, quem é que deveria opinar sobre isso? Na minha resposta seria um cientista da religião. Quem é que deveria opinar sobre isso? É um psiquiatra? Então, eu acho que esse é um assunto nosso, de ciências das religiões, que deveria ser funcionado assim. Porque em outras áreas existe uma figura judicial chamada perito. Ou seja, por exemplo, uma casa cai. Quem é o responsável por isso? Então, por exemplo, o dono da casa vai à justiça contra a construção, contra a construtora. O que faz um juiz para decidir quem é a responsabilidade? Ele normalmente obtém um laudo de quem está acusando, um laudo de quem está respondendo o processo e um terceiro laudo que é de uma pessoa de confiança dele, que é um perito dele. Então, com esses 3 laudos, ele decide quem é a responsabilidade. Então, num caso desse, quem é que daria um laudo sobre o que foi que aconteceu? Quem está habilitado a dizer que uma sessão com o sapo bufo alvários não deu certo? Quem está habilitado a tratar de um assunto desse tipo de gravidade? Então, isso é um campo que eu acho que deveria ser da alçada nossa. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho alguns exemplos que estão no artigo que vocês podem ver. Numa pequena cidade que existe em Santa Catarina, chamada Ipuaçu, começou há alguns anos a aparecer nos campos cultivados umas determinadas figuras, que são chamadas de agroglifos. Esse fenômeno acontece na Inglaterra há vários séculos. Não é conhecida a causa dele, de um momento para outro eles aparecem. Fazem figuras gigantescas no campo. E nessa cidade, em Santa Catarina, nesses últimos anos começou a acontecer. E o que acontece? A prefeitura, muito sabida, começou a organizar uma espécie de turismo para visitar esses campos, essas plantações e essas figuras que estão lá. Não há uma explicação razoável para elas, então, mas elas acontecem e estão lá. E há uma temporada que elas aparecem e depois desaparecem. O campo volta a crescer e elas desaparecem. Então, e as pessoas opinam sobre esse assunto falando as coisas mais malucas que se possa imaginar. Quem é que deveria opinar sobre isso? Ou quem é que deveria, digamos, organizar uma espécie de turismo com
com propriedade sobre o assunto. É o que eu deixo perguntado e que eu acho que a nossa área deveria ficar por trás disso. Um outro caso que eu cito aqui, na cidade de São Paulo, no centro da cidade, existe um edifício, não sei se Fernanda lembra desse caso, na década de 70 que se incendiou, chama Edifício Joelma. Foi o pior incêndio que aconteceu no Brasil, na década de 70, mais de 200 mortos. O edifício foi reconstruído, ele fica na Praça das Bandeiras. Ele foi reconstruído, é um edifício comercial. E muitos desses escritórios estão fechados, não se consegue alugar, porque as pessoas ouvem gritos, as pessoas veem coisas estranhas. A gente pode dizer assim, nada disso existe, é tudo besteira. Sim, mas os apartamentos estão fechados, não se consegue alugar. Assim como também há muitas casas, né, que estão à venda ou estão para alugar há décadas e estão desocupadas, porque se dizem que tem alguma coisa estranha nelas. A gente pode dizer, não tem nada, é besteira isso aí, mas o imóvel está fechado. Né? Na Europa tem imóveis fechados há séculos, não se consegue ninguém habitar esse lugar. Então a gente pode dizer que é simplesmente uma besteira, mas é uma realidade. Quem é que opina sobre isso? É o corretor de imóveis? Quem está habilitado a lidar com uma coisa como essa? Você pode falar, não, isso tudo é fantasia, é tolice. Sim, você pode defender que seja tolice, mas o imóvel está lá fechado, não se consegue vender nem alugar. Então, há todo, o que eu quero dizer em resumo, há toda uma área de conhecimento, uma área de saberes, que ele passa à margem da ciência acadêmica. Ele não tem uma evidência fácil de ser demonstrada, ele está, digamos, oscilando nesse mundo que mistura fantasia, mistura algumas evidências, mistura necessidade de ter um método que não é esse método que a gente conhece para ser investigado. Então, há todo um campo de saber aí que eu acho que é o cientista das religiões que deveria estar ocupando esse espaço. E se ele não ocupa, é ocupado por pessoas, digamos, que não têm pouca qualificação, ou têm pouca qualificação. Vou dar mais um exemplo, que eu também tirei de um jornal. Uma pessoa foi consultar um tarólogo, segundo entendeu das cartas, a pessoa pegou o dinheiro que tinha e fez um determinado investimento e perdeu tudo. E aí a pessoa vai à justiça contra o tarólogo. E aí o que faz o delegado de polícia diante de uma acusação dessa? Né? Ele que é capacitado para opinar sobre o tarô, eu faço essa pergunta, é ele que vai decidir se está certo, o que perdeu, ou não está certo, o que ele faz, né, nesse universo? Eu acho que um cientista de religiões é uma pessoa que deveria se habilitar para ocupar esse espaço. Bom, como esses pequenos casos que citei, há infinitos deles. Agora, cada vez mais se estreita relações com a China. A gente tem visto isso todo dia na televisão. O chinês não faz nenhum tipo de negócio sem uma consulta astrológica, sem verificar o dia favorável, sem verificar uma série de coisas. Então, se a gente não sabe dessas coisas, muitos negócios não são feitos com eles, porque ele não vai fazer um negócio num dia que ele considera desfavorável. Ele não vai fazer um negócio com uma pessoa que nasceu num signo que lhe é desfavorável. Então, eu acho que esse é um campo que quem deveria se enfiar lá como um consultor, né, que deveria conhecer esse assunto e se meter lá para opinar, deveria ser um cientista de religiões. Então, eu assim fiz um artigo provocativo, sem nenhuma base científica dentro daquilo que a gente aqui trabalha, mas provocativo para que alguém pense, alguém de nós pense, se não valeria a pena a gente se aprofundar em determinados assuntos e ocupar um espaço que de fato está vazio. Quantos casos não aparecem que a gente vê na televisão de possessão de um demônio? E aí, quem é o responsável por isso? Quem faz o quê? Né? Por quê? Se nós, como cientistas, não ocupamos determinados espaços, às vezes as igrejas tomam esse lugar. E aí eles tomam sob um viés
da própria crença deles particular. O que nós aqui teríamos condição de fazer uma coisa de uma natureza muito superior, dado a neutralidade que nós temos amparada pelo nosso curso. Então, faço um convite para, assim, digamos, uma leitura de mente aberta para isso. E o final do meu artigo, eu conto uma pequena fábula, mas que eu não vou aqui falar dela para você, de repente, ficar curioso e se interessar para ler. Então, eu estou dentro do prazo que a Thaís me deu. Eu agradeço o convite. Estou, assim, muito satisfeito de ver a Thaís à frente dessa proposta, porque o curso, desde quando ele surgiu, ele tinha umas ideias, evidentemente, e não surgiu no vazio do que possa ser um cientista das religiões bacharel, mas precisava uma pessoa dedicada a isso. A Thaís está ocupando esse lugar com propriedade. Esses livros, essas maravilhas aqui publicadas, são já um resultado desse longo trabalho de encontrar esse espaço. Esse espaço não vai cair do céu, é um espaço que tem que ser conquistado, tem que ser brigado. E se a gente não ocupa esse espaço, ele é ocupado por um outro profissional que eu diria menos qualificado do que nós. Então, a proposta desse artigo é tentar também brigar por esse espaço. Não é todo mundo que gosta da temática, de lidar com o oculto, lidar com os mistérios, nem todo mundo gosta, mas se alguém gosta, vale a pena tentar conseguir esse espaço, porque é um espaço que existe, queira ou não. Obrigado, então, Thaís. Bem, eu quero agradecer à professora Adriana, que não está mais aqui, à professora Fernanda, ao professor Fabrício. Veja só, que honra, né? Estar ao lado dessas pessoas, né? Das grandes influências aqui do nosso curso na UFPB, da direção do nosso centro de educação, a fundação do nosso curso, representada aqui por Fabrício, né? Como também a nossa referência na Ampetec, né, da nossa área, está aqui ao nosso lado. Então, me sinto bastante honrada de poder lançar a nossa coleção em meio às nossas referências, né, as referências da nossa área. Então, eu quero, na verdade, agradecer por essa oportunidade, agradecer pela presença deles, como também pela presença de vocês. Vejam só, a gente vai fazer uma pequena pausa para fazer um registro com alguns autores que estão aqui, e também fazer um lanche. E aí eu deixo o convite, certo? Para esse lanche. A mesa está logo aqui na frente. Então a gente vai fazer um intervalo para esse lanche e vamos retornar com a mesa da pesquisadora Aniele. Sim. Mas aí quando a gente retornar, eu explico como será a nossa organização, tá certo? Das próximas mesas, ok? Então, os autores que estão aqui, eu peço que venham aqui à frente para a gente fazer o registro, aproveitar que estamos com o Fernando e Fabrício para fazer os registros, e os demais já podem seguir para o lanche, certo? A mesa está aqui mesmo, à frente do auditório. Muito obrigada. É coisa de 6 minutos, tá? Os autores venham aqui na frente, a gente faz um lanchinho e volta por causa do tempo.